Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 1º de outubro de 2024, um dia importante em nossa história, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das inspirações do padre José Gumersindo, servo de Deus, para as suas fundações, que iniciaram no ano de 1947. Queria compartilhar com você um pouco desse conteúdo sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, mas antes de iniciar o assunto, quero pedir novamente para você curtir este vídeo, deixar seu comentário com a sua opinião, com sua sugestão, também compartilhar o vídeo com seus amigos e, por último, se inscrever no canal, né? É muito importante se você se inscrever. Cada vez que postar um vídeo novo, você vai receber e assim vai fortalecendo o canal cada vez mais. O nome do Padre Gumersindo vai sendo cada vez mais amado, divulgado e querido, né? Bom, hoje Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa muito querida pelo Padre Gumersindo. Quero conversar com você um pouquinho sobre ela e a história dela, a presença dela nas congregações do Padre Gumersindo, mas rapidamente é importante a gente entender um pouquinho só sobre dados da vida de Santa Teresinha, né? Ela nasceu em 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França. Faleceu em 30 de setembro de 1897. Ontem foi data de falecimento de Santa Teresinha, em Lisieux, na França também, aos 24 anos, bem jovem, né? Jovem ainda, Teresinha foi para o Carmelo, né? Como algumas de suas irmãs também já tinham, acho que, tomado esse caminho. E lá no Carmelo ela ficou muito doente, faleceu no Carmelo, né? Justamente aos 24 anos. São dados da vida dela importantes para a gente compreender, né? Ela morreu jovem, com 24 anos, mas a sua fama de santidade rapidamente tomou conta, principalmente do Carmelo, da região onde ela vivia, depois da Europa, e ela foi beatificada em 1923 e canonizada no dia 17 de maio de 1925, 2 anos depois da beatificação, já a canonização, né? É importante dizer também que naquela época, 1923 e 1925, o Gumersindo ainda era um jovem salesiano, né? Aspirante aqui na cidade de Lavrinhas, perto de onde eu moro. Ele fazia o seu, se eu não me engano, um aspirantado ainda na congregação salesiana, mas pouco tempo depois da sua canonização, a fama de Santa Teresinha foi ganhando espaço no mundo inteiro, né? Principalmente no Brasil. Então, a devoção a ela foi crescendo cada vez mais. O Gumersindo conheceu essa devoção, conheceu a história dessa santa e ficou encantado com o estilo de vida que ela vivia no Carmelo, né? Qual que era o estilo de vida dela? Daquilo que eu escutei em algumas palestras e algumas pregações, homilias de padres, ela desejava ser uma grande santa, mas via que ela não conseguiria chegar ao grau dos grandes santos. Ela é uma pequena santa perto de um grande santo, né? Os grandes santos eram como montanhas e ela como um grão de areia nos sapatos. Então ela decidiu tomar o caminho da pequena via, fazer tudo por amor. As coisas pequenas eram um caminho para ela fazer com amor e assim ela conseguir sua relação com Deus, né? Estar próxima de Deus através das coisas simples, né? Lavando a roupa, lavando a louça, varrendo o Carmelo onde ela vivia. As pequenas ações se tornavam oração e ela transformava pequenos atos em grandes atos. Por quê? Porque dedicava nesses pequenos atos muito amor, né? E tem toda aquela questão, né? Santa Teresinha prometeu do céu uma chuva de rosas, muitas pessoas fazem a novena das rosas. Então isso tudo na vida do Gumersindo e depois do Padre Gumersindo, ordenado em 1934, também tomou uma grande dimensão no coração dele. E ele foi se dedicando também a essa devoção a Santa Teresinha. Vale a pena dizer também que o Padre Gumersindo foi muito tocado pela humildade de Santa Teresinha, né? Ela, nas dificuldades da vida comunitária, ela não reclamava, ela não contradizia, mas ela aceitava aquilo e oferecia a Jesus. Então, também foi um grande ensinamento para o Padre Gumersindo nas fundações que ele criou, não é? De abraçar as dificuldades, que não foram poucas, né? Nós sabemos que o Padre Gumersindo teve muitas dificuldades nas suas fundações, mas ele sempre entregando aquelas dificuldades para Deus, para Jesus. Ou seja, obediente, mesmo que uma situação
ou uma decisão era contrária àquilo que ele planejava, ele acolhia aquela decisão e tocava para frente, né? Com humildade ia seguindo o seu caminho, mas sem ficar rígido, sem querer contradizer, sem brigar com os seus superiores, né? Então essa foi uma marca importante que Santa Teresinha passou para o Padre Gumersindo também. Tem algumas informações nos escritos do Padre Gumersindo, muitas vezes a palavra Teresinha, né? Já para começar, quando ele iniciou a primeira fundação, em 1947, quando ele saiu de Baturité com as primeiras jovens, né? Em Sergipe, na sua chegada, elas entraram na igreja já vestidas de Teresinha. Ele cita essa palavra, vestidas como Teresinhas. Ou seja, elas saíram de Baturité sem o hábito ainda, mas quando foram chegando perto de Boquim, o local da fundação, elas já vestiram o hábito e elas eram as Teresinhas, né? Então, uma coisa curiosa dessa história de Santa Teresinha com o Padre Gumersindo também. Nesse livro, Padre Gumersindo, Perfil Espiritual na Escola de Dom Bosco III, organizado pelo Padre Barbosa, com a participação de outros autores também, tem um capítulo que fala, um trecho que fala sobre as fundações e empreendimentos. As fundações que o Padre Gumersindo fez durante a sua vida como padre ainda salesiano. Ele criou pequenos jornais como o Aspirante, a Liga dos Sem Diabos, que era um grupo de alguns estudantes, criou a Associação das Teresinhas e as Teresinhas de Dom Bosco. Como estamos falando hoje sobre Santa Teresinha, esses dois últimos itens eu vou entrar um pouquinho nesse assunto também, não é? É o item C, Teresinhas de Dom Bosco, fundadas em 1940. Era uma fundação leiga criada em Recife para trabalhar pelas vocações salesianas. Com as mais favorosas deste grupo, ele fundou o Comitê da Caridade, cuja finalidade era ser a base de uma futura congregação. Aliás, fundou nesse mesmo período a revista Segue-me, de cultura cristã e vocacional. Exatamente no livro 40 Anos no Deserto tem uma foto, você vai ver agora com mais detalhe na tela, dessas Teresinhas de Dom Bosco, essas senhoras que eram verdadeiros braços fortes, assim, que ajudavam o Padre Gumersindo na divulgação dos seus trabalhos. Ele fundou também nesse mesmo período a revista Segue-me e elas eram responsáveis por distribuir em toda a cidade de Recife, se eu não me engano, mais de 10 mil exemplares dessa revista e de outros materiais impressos que o Padre Gumersindo produzia também. Outra vez que cita Teresinhas é a Associação das Teresinhas. Trata-se de uma organização para moças de Boquim, lá em Sergipe, né? No início da fundação, ou seja, ainda em 1947. 1940 em Recife ele ainda estava nos Salesianos. Já agora em 1947 ele estava fundando a Congregação Santa Teresinha. Trata-se de uma organização para moças de Boquim, em lugar da primeira fundação. Essas moças tinham a caridosa missão de trabalhar em favor das futuras fundações, ou seja, o mesmo trabalho parecido com as Teresinhas de Dom Bosco. Teresinha de Dom Bosco em Recife, 1940, 7 anos depois em Boquim, onde ele criou a primeira congregação, ele tinha também essas senhoras que eram uma ajuda muito grande para a manutenção dos trabalhos iniciais, né? O trabalho das irmãs em Boquim, mas também os trabalhos educacionais, os trabalhos religiosos e educacionais. Depois teve o Educandário e Externato Santa Teresinha, também em 1947. Refere-se à fundação germinal do futuro e então ginásio e colégio Santa Teresinha, até hoje atuando na educação de Boquim. Exatamente, em Boquim, e também tem outros polos, né? A educação que atualmente é cuidada pelas irmãs Teresinhas, da congregação Santa Teresinha, que tem maior força em Sergipe, mas estão distribuídas em outros lugares do Nordeste, também na África, né? A própria Sociedade Santa Teresinha. Além da primeira congregação, a das Irmãs Teresinhas, fundou também a revista Para a Frente, com a finalidade educativa e catequética, que deveria abranger toda a cidade de Boquim. Ou seja, o Padre Gumersindo, naqueles trabalhos que ele estava inicialmente, ele dedicou-se bastante à educação, à parte religiosa, e a gente percebe que Santa Teresinha do Menino Jesus estava muito presente, né? Quando ele fundou o colégio em Boquim, um marco importante daquele colégio foi justamente, eu não me recordo agora a data, né, dos escritos eu já li sobre isso, mas o dia que a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus foi justamente encimada, né, ou seja, colocada em cima
fachada do colégio, da fachada principal do Colégio Santa Teresinha. E eu acredito que essa imagem ainda está lá até hoje. Ou seja, observando os escritos do Padre Gumersindo, né, a gente percebe que pela primeira fundação dele, a Sociedade Santa Teresinha, a Santa Teresinha do Menino Jesus teve um lugar muito importante no coração dele, justamente naquele início da devoção a ela, nos anos da década de 1920, né? E depois, na década de 1930, que ele foi ordenado padre, depois com as próprias fundações, ele teve assim, um carinho muito grande com Santa Teresinha do Menino Jesus. Por tudo que eu já falei no início do vídeo, né? O estilo de Santa Teresinha de viver na humildade, de fazer as coisas pequenas, mas com muito amor, né? E assim conseguir a sua santidade. E isso ela conseguiu, sem dúvida, né? Tanto que a devoção a ela tomou conta no mundo inteiro, aqui no Brasil é muito forte, né? Se tornou padroeira das missões, mesmo não saindo do Carmelo, né? Isso é também algo que os estudiosos, os padres falam muito, né, sobre Santa Teresinha, padroeira das missões, mesmo sem ter saído do Carmelo, doutora da Igreja, né, se não me engano o Papa João Paulo II que deu este título a ela no 1997. Então ela é muito importante na história da Igreja e na história das fundações do Padre José Gumersindo, hoje servo de Deus também, né? Quem sabe daqui a pouco tempo o Padre Gumersindo estará como santo também, já sendo chamado de santo, como é Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje é dia de festa, na Congregação dos Joseleitos, na Congregação do Divino Mestre, mas de modo ainda mais especial na Congregação Santa Teresinha, a primeira fundação do Padre Gumersindo. Quero aproveitar, mandar um abraço a todas as Teresinhas que acompanham este vídeo. E para encerrar, uma correção apenas do último vídeo que fiz, falando sobre o falecimento da Dona Ritinha. Eu disse que foi a primeira pessoa sepultada lá no mausoléu do Seminário São José. Mas eu me esqueci que anteriormente o irmão Pedro, o irmão do Padre Henrique, o irmão Pedro Nascimento, já tinha sido sepultado em 1967. Então eu quero fazer apenas essa correção. Agradecer a você por ficar até o final desse vídeo. Quero mandar também um abraço ao Padre Reinaldo, que me ajudou a compreender um pouquinho a relação de Santa Teresinha com o Padre Gumersindo, com os Joseleitos, com as congregações Santa Teresinha e Divino Mestre. E agradecer a você, especialmente, porque acompanha este vídeo até o final. Não deixe de curtir, tá bom? Não custa nada curtir, não custa nada se inscrever, não custa nada comentar com a sua opinião, com o seu comentário, com a sua sugestão e também compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp de modo especial relacionados à família gumersindiana. Até o próximo vídeo.